Bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe você. Vamos continuar então com a nossa meditação diária do Pão Nosso para 365 dias. Você vê que existem muitas religiões, muitas denominações dentro de uma certa religião. Quando a gente fala, por exemplo, dos evangélicos, né? Nós temos tantas denominações, tantas igrejas, e às vezes há aquela briga, né, que não deveria acontecer. Mas eu sou da igreja tal, eu sou dessa igreja, eu pertenço a esse ministério. E quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vê que isso não faz sentido. Por que não? Porque não é sobre religião, é sobre viver uma vida dentro do reino de Deus. E claro, dentro do reino de Deus existem várias igrejas, pessoas de várias igrejas que estão ali, e igrejas onde existem pessoas que não participam, que não são parte do reino de Deus. Então, olha só o que diz a palavra dele. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quer dizer, não serve para nada. O Senhor Jesus não criou uma religião. Ele instituiu o reino de Deus. As pessoas que compõem tal reino ou igreja vivem sujeitas ao senhorio de Jesus. Sabe que todo reino tem um senhor, né? Tem um rei. Então aqueles que estão no reino de Deus têm que se sujeitar ao senhor daquele reino, que é o Senhor Jesus. Vivem o padrão da justiça do reino de Deus. Como um corpo, ele é o cabeça e seus discípulos os membros. Esse corpo possui um só Espírito, o Espírito Santo, um só coração, o novo coração, uma só mente, a mente de Cristo, um só pensamento, o pensamento da palavra de Deus, uma só fé, a fé sobrenatural, um só caráter, o caráter de Deus, uma só direção, a direção do Espírito de Jesus. Ninguém que está fora deste corpo pertence ao Senhor Jesus. É muito forte isso, né? Então, independente da religião da pessoa, ela pode ser católica, evangélica, candomblessista, umbandista, espírita, ateia, não importa a religião. Se ela está fora desse corpo, ela não pertence a Jesus. Não adianta confessá-lo como Senhor e não obedecê-lo, invocá-lo e não ouvi-lo, frequentar uma instituição chamada de igreja, inclusive Igreja Universal, e não se comportar como diz a Bíblia. Para fazer parte dele ou do seu corpo, só nascendo da água e do Espírito Santo. Qualquer corpo estranho neste corpo, cedo ou tarde será vomitado, a exemplo da comida estragada ingerida. Você sabe que o vômito é um mecanismo de defesa do corpo. Ninguém gosta de vomitar. Mas por que a gente vomita? Ou quando a gente vomita? Quando um corpo estranho, uma comida estragada, podre, que vai nos fazer mal, ela tenta entrar no corpo. Então, o próprio corpo expele aquela comida para o bem do corpo, né? Então, assim também acontece naturalmente com aqueles que não são parte do reino de Deus. Atritos, fofocas, maus olhos, preconceitos, críticas por parte de alguém que se diz cristão, na realidade são alguns dos sinais da carnalidade existente nos religiosos, não no reino de Deus ou na sua igreja. Então, quando você vê isso em alguém que se diz cristão, não significa que aquilo ali vem da fé cristã, mas vem do religioso que está ali inserido no meio dos cristãos. Ser cristão é ser possuído e dirigido pelo Espírito de Cristo. Leia
medite e tire as suas próprias conclusões neste texto do apóstolo Paulo aos recém-cristãos que viviam em Roma, lá em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não importa a religião, não importa a igreja, a denominação, quem você conhece, o que você já fez. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Então uma dica, se você não tem, vai buscá-lo. Que Deus abençoe vocês, tá? Forte abraço. E se essas meditações têm ajudado você, então manda um e-mail pra gente, fala aí, @forçajovemuniversal.com, tá bom? Deus abençoe.